O INPI demora em torno de 18 meses para fazer um exame de um pedido de registro de marca. É um tempo razoável. E esse prazo é para quando a marca não recebeu uma oposição de terceiros. Porque se ela recebe uma oposição de terceiro, esse prazo, esse tempo é ainda maior. Mas será que existe alguma maneira de diminuir este prazo? Para certas condições, sim. Se o requerente tem algumas determinadas condições ou atende a alguns determinados requisitos, sim, ele pode entrar numa fila que se chama exame prioritário de marca. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é o exame prioritário? É você atender, como por exemplo, um requisito de ter idade igual ou superior a 60 anos, ou um requisito de uma empresa ser enquadrada no regime especial chamado Inova Simples, e vários outros que nós vamos falar. Então, a partir do momento que a pessoa física ou a pessoa jurídica atende a algum requisito dessas normas, que são 3 portarias, o INPI emitiu 3 portarias a respeito desse assunto, ele pode sim pedir esse trâmite. Então, o requerente, seja ele pessoa física ou jurídica, ele vai pedir, vai fazer o seu depósito normal, pagar a taxa correspondente ao pedido de registro e, após, ele já pode pleitear esse trâmite prioritário. Então, se de repente você está numa dessas condições ou o seu cliente está numa dessas condições, vale a pena pedir. Não é nada difícil, nada complicado, é por meio de 2 códigos na nova tabela de código do INPI, pede, coloca lá a comprovação daquela condição e aguarda. Isso é um programa piloto que o INPI implantou aí desde agosto do ano de 2025. Mas vamos lá, então quem teria direito a esse trâmite prioritário? Nós temos 2 tipos de trâmite. O trâmite gratuito, dependendo do motivo, esse trâmite será gratuito, e outros motivos já é um trâmite que não tem direito à gratuidade e vai ter que pagar uma taxa para isso. Bom, vamos lá então no trâmite gratuito. Pessoas que têm a idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, o depositante idoso, se ele apresentar um documento de identificação oficial, tudo direitinho, junto a esse pedido de trâmite especial, ele vai entrar nessa fila diferenciada. Pessoa que tenha deficiência física ou mental, da mesma maneira, só fazer o pedido do trâmite prioritário, apresentar um laudo médico, e esse laudo tem que ser de um médico que trabalhe, que esteja a serviço da administração pública. Perdão. Não pode ser qualquer laudo que você vai lá e pega simplesmente, não. Um laudo de médico que esteja a serviço da administração pública, acredito que, por exemplo, do SUS, pode ir lá fazer o pedido e obter esse trâmite prioritário para o seu processo. Pessoa física, seja portadora de uma doença grave, ela também tem direito a este trâmite prioritário e essa doença grave vai ser atestada por um médico também, que esteja a serviço da administração pública. Então, nós falamos aqui de condições de pessoas físicas, mas a maioria dos processos é realizado por meio de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica também poderia ter o direito
a esse trâmite prioritário? Veja bem, estamos falando ainda aquele do gratuito, do pedido gratuito. Tem sim, desde que seja empresa enquadrada no regime chamado Inova Simples. Geralmente são startups que estão começando e tal, elas podem pedir esse enquadramento no Inova Simples. E aí a empresa vai apresentar o pedido, apresentou o pedido, depois ela vai, né, o depósito, né, pagando tudo direitinho. Depois desse depósito, ela vai e entra com essa petição do trâmite prioritário, né? Lembrando que isso é um projeto piloto do INPI, tá? E que ele tem uma determinada cota, salvo engano, são 1.200 pedidos que vão entrar nesse exame prioritário do ano 2025, né? Claro que depois eles vão alterar isso pode ser que aumente, pode ser que diminua e tal. E cada titular tem o direito de pedir até 3 trâmites prioritários, né? Por CPF ou por CNPJ. Então precisa ficar de olho nisso, né? E na empresa que está enquadrada no modelo do Inova Simples, ela apenas apresenta aquela certidão, né? Aquela certidão da rede SIM, né? A certidão comum que o poder público emite ali, a empresa consegue pegar essa certidão com muita facilidade e pedir esse trâmite prioritário. Agora, nós temos outras motivações para o pedido de trâmite prioritário. Só que dessa vez, as que nós vamos falar agora, elas são pagas. A guia tem um valor de R$ 890. Então, eu tenho essas outras determinadas condições aqui que não sejam as que eu acabei de citar, ou seja, de pessoa física com idade igual ou superior a 60, a pessoa física com deficiência física ou mental, a pessoa física portadora de doença de deficiência física ou mental, né? O processo pertencente à pessoa portadora de doença grave, né? E a empresa que esteja dentro, né, do enquadramento do Inova Simples. Então, repetindo, são trâmites gratuitos. Tá? Vai pedir pela guia código número 3019. Agora, tem a nova guia do código 3020. Essa vai ser paga, custa R$ 890, e os motivos, tá? Eu vou falar agora. Porém, antes de falar os motivos, lembrar que R$ 890 é para empresas que não têm direito a desconto. Né? Por exemplo, a pessoa jurídica comum, que está lá enquadrada no regime de lucro presumido ou de lucro real. Então, ela vai pagar 890 para esse trâmite prioritário. Mas, se for empresa enquadrada no Simples Nacional, né, que são o microempreendedor individual, a microempresa e as empresas de pequeno porte, eles vão pagar metade desse valor, R$ 445. Né? Então, vamos lá para os motivos das empresas que podem pedir o trâmite prioritário, né, empresa ou pessoa física, que podem pedir o trâmite prioritário, mas que devem, né, em relação a este motivo, devem pagar essa taxa que nós falamos agora. Primeiro, quem precisa de registro para liberar um recurso público? Então, vamos supor que determinada empresa participou de um edital do governo, aí, de um edital de uma agência de fomento do governo e tal. E para que esse recurso que ela conseguiu por este edital seja liberado, ela tem que ter a marca devidamente registrada. Né? Então, se você se encontra nessa situação, você pode pedir a qualquer momento esse trâmite prioritário. Por mais que fale, mas o meu pedido já está em exame, está aguardando na fila. Tudo bem, enquanto ele está na fila, você pode pedir o trâmite. E aí você vai levar, né, o instrumento, o edital ali que está solicitando, né, a liberação e que condiciona essa liberação a ter
a marca registrada. Põe o número do pedido lá, fala, ó, tá aqui, eu estou aguardando e só vou ter a liberação depois disso. Olha que interessante, né? Um outro fato muito interessante, eu acredito que esse deve acontecer bastante, é quem apresentar uma oposição com base em direito de precedência. O que é o direito de precedência? Ele está no artigo 129, parágrafo 1º da Lei da Propriedade Industrial. Ele vai falar que teria um direito de precedência ao registro da marca aquele que a usa de boa fé há pelo menos 6 meses anteriores à data do depósito do pedido. Né? Então, o que isso significa? Uma pessoa, uma empresa fez um pedido de registro hoje de uma marca. Ela é publicada daqui a uns dias e tal, de repente você vê, você fala, nossa, esse é o nome que eu uso faz 4, 5 anos. Puxa, o que eu posso fazer? Você faz um pedido em seu nome e junto com esse pedido você vai fazer uma oposição ao pedido desse terceiro. Claro, se estiver no prazo da oposição, né? Então, na oposição contra esse terceiro, o que você vai levar? A comprovação de uso dessa marca, né, desse signo, desse nome, há pelo menos 6 meses anteriores àquela data do pedido. Ah, então eu tenho. Qualquer comprovação? Não, tem que ser uma comprovação forte. Né? Normalmente uma nota fiscal, às vezes uma nota fiscal de uma gráfica, sei lá, que demonstra, que fale ali na descrição, né? Tantos cartões de visita, folders, não sei o quê, para o nome, a marca, tal, enfim. Uma comprovação que demonstre realmente que você já utiliza daqui. Tá bom. Você leva essa comprovação, lembrando que essa comprovação tem que ser dentro desses 6 meses, né, antes de 6 meses da data do depósito daquele terceiro e até 5 anos. Porque além de 5 anos, o INPI também não costuma aceitar. Então, tem que se ater a esse prazo aí com essas comprovações. Vai levar essa oposição lá e vai apresentar o pedido de trâmite prioritário. Né? Então, veja bem, você está pedindo a sua agora, né? Porque junto com a oposição você também entrou com o seu pedido. Você vai pedir o seu trâmite prioritário aqui. Um outro caso também, que a gente pode pedir o trâmite prioritário, mas vai ter que pagar, é quando se está envolvido numa ação judicial. Né? Aquela marca, aquele nome está envolvido numa ação judicial. Então, qualquer depositante, seja pessoa física, pessoa jurídica, que esteja com a marca envolvida numa ação judicial, você vai lá e faça, né? Se a marca ainda está na fila de exame, você vai fazer o pedido do trâmite prioritário. O que você vai levar? Você vai levar o documento que vai evidenciar a tramitação dessa ação, né? E com o número, né, do pedido de registro. Tá? Então, aqui também eu posso fazer o trâmite prioritário. Uma outra situação bem interessante é quando há mentorados do INPI pedindo uma marca. Nossa, mas como assim mentorados? Né? Pessoas que, profissionais do INPI, deram mentoria por meio de um acordo de cooperação técnica. Bom, é estranho, né? Mas vamos explicar. Vamos supor que o INPI tem um acordo de cooperação técnica com uma determinada universidade. Na verdade, ele tem com muitas. Tá? Uma determinada universidade, uma instituição de ensino, uma ICT, né, uma instituição científica, tecnológica e inovação. Então, o INPI tem um acordo de cooperação técnica com essa instituição de ensino e nesse acordo são previstas mentorias para incubados que eventualmente estejam na incubadora dessa instituição de ensino.
Tá? Então, o sujeito que está na incubadora ali, ele pede uma mentoria, o INPI, um profissional do INPI vai lá dar essa mentoria, né? Ele recebe lá uma certidão, algo assim, fala, fulano, né, atesto, fulano solicitou e participou de uma mentoria individual, né, em razão do acordo de cooperação técnica com a instituição tal, tal, tal. Então, você tendo esse documento em mão, aí essa pessoa que foi mentorada, ela vai entrar com o pedido e aí ela vai apresentar esse documento que comprova a sua participação efetiva nessa mentoria. Então, é uma mentoria oficial, né, por meio desse acordo de cooperação técnica. E isso é algo que ele faz, inclusive, com que as instituições de ensino e pesquisa, venham a fazer cada vez mais esses acordos de cooperação técnica com o INPI. O INPI, ele participa ativamente de palestras, cursos, capacitações nas instituições de ensino, ensinando, demonstrando como se realizar um depósito de marca, como se fazer um depósito de patente, quais são os requisitos, desenhos industriais e etc. Então, é uma situação bem interessante também essa dos mentorados por meio de um acordo de cooperação técnica, claro, né, ao qual o INPI participa. Perdão. Nós temos também outra condição que pode ser pedido trâmite prioritário, é quando você tem um serviço ou um produto ligado a uma patente que também foi priorizada. Então, eu tenho um pedido de patente e a patente também tem determinados trâmites prioritários. Então, se o meu pedido de patente participou de um trâmite prioritário ali, ora, o meu pedido de marca para aquele meu produto ou aquele meu serviço também poderá ter o trâmite priorizado. Então, veja que interessante também. Então, um documento que contém o número da patente, a modalidade de priorização e etc., apresento lá, opa, então tudo bem, a marca também vai entrar num trâmite priorizado que vai ser analisado mais rápido. Né? Nós temos também a situação quando há interesse público ou uma emergência nacional. Então, o que eu poderia ver como interesse público? Por exemplo, uma competição esportiva que vai acontecer num prazo aí razoável e o governo quer ter a condição da marca daquele evento esportivo num prazo razoável e tal, então leva lá o ato do Poder Executivo e fala, olha, aqui nós precisamos, né, ter essa marca concedida em razão do interesse público dessa competição. Estou dando um exemplo que me veio aqui à mente. Né? Eu acredito que essa seja a motivação que menos deverá ter alguma comprovação para trâmite prioritário, mas ela existe aqui também. Né? Uma emergência nacional com relação à marca, não sei, talvez o nome de nome comercial para uma determinada vacina que envolve o poder público. Né? E por último, o trâmite prioritário pode ser pedido, né, por meio esse ainda, né, do pagamento, por instituições científicas, tecnológicas e de inovação, as conhecidas ICTs. Né? Normalmente, toda instituição pública de ensino superior, normalmente ela é uma ICT, né? Então, os institutos, por exemplo, no estado de São Paulo, o Instituto Agronômico, né? Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto Biológico, Instituto de Zootecnia, o Butantan, a Embrapa, né? A nível nacional,
né? Então, qualquer depositante que se enquadrar como uma instituição científica, tecnológica e de inovação pode pedir esse trâmite prioritário, né? E ela pede por ela envia uma certidão emitida pelo poder público, né? Uma publicação no Diário Oficial que demonstra ali que aquela instituição é uma ICT. Então, desde que eu tenha alguma dessas condições, seja por meio de gratuidade ou seja por meio de pagamento, né, e que eu comprove essa situação específica, né, alguma delas, eu vou poder ter o exame da minha marca priorizado. Ou seja, ele vai ser examinado com maior rapidez do que a fila comum do INPI. Então veja que é algo interessante, é algo que a gente pode realmente pensar, né, e verificar, principalmente a questão do idoso, né? Tem muitas pessoas que estão começando novos negócios a partir dos 90 anos, né? Aí é muito, a partir dos 60 anos, não é? E que muitas vezes pedem a marca como pessoa física, às vezes é uma consultoria, algo que não há necessidade de ter um CNPJ, né? Então, o idoso, a partir dos 60 anos, né, ele já pode realizar o seu pedido de trâmite prioritário.